Oi, eu sou a Chica. Seja bem-vindo ao resumão das novelas. O momento que eu te conto tudo o que aconteceu nos capítulos das suas novelas favoritas. Hoje eu vou te contar tudo o que aconteceu no capítulo do dia 29 de janeiro da novela Garota do Momento, e tem babado pesadíssimo. Tem chantagem, traição, revelações bombásticas e até suborno rolando. O Juliano tá cercado por todos os lados, a Maristela soltando cada vez mais podres, e a Beatriz tentando juntar as peças desse quebra-cabeça. Então já pega a pipoca, porque esse resumo tá imperdível. O capítulo começa com o Juliano conversando com o Basílio a respeito do cargo na fábrica que o Basílio pediu. E aí o Juliano comenta que não tem como colocar uma pessoa sem nenhuma qualificação num cargo de diretoria. Nisso, o Juliano pede para ele pensar em outra recompensa, mas o Basílio diz que já deu o preço dele. E se ele não quer negociar, ele diz que não tem problema, ele fala diretamente com a Maristela. Ele ainda solta que tem certeza de que quando ela descobrir que está sendo roubada pelo próprio filho, ele vai ser demitido rapidinho e vai abrir uma vaga na diretoria da empresa. Menina, o Juliano fica furioso e proíbe o Basílio de conversar com a Maristela. Aí tenta convencer o Basílio a pedir outra recompensa, porque ele não tem como justificar para Maristela colocar o motorista como diretor da fábrica. Mas o Basílio não recua e diz que o Juliano pode falar para Maristela que ele ameaçou espalhar o caso que teve com ela. O Juliano fica em choque ao saber do caso do Basílio com a Maristela. Menina, que babado! Por essa, o Juliano não esperava, né? E a cena muda para a conversa da Beatriz com a Arlete. A Beatriz pede para Arlete contar de novo a história. E aí a Arlete fala que a filha da Arlete se envolveu com o Juliano e que desse relacionamento nasceu a neta dela. Só que a neta nasceu com problema no coração. O Juliano prometeu casar com a filha da Arlete, mas um dia a moça foi embora e só deixou uma carta dizendo que ia para a Europa. Na carta dizia que o Juliano ia pagar os médicos para a neta ficar curada, mas que a Arlete tinha que ficar em silêncio sobre a neta. Pouco depois, a Arlete soube que o Juliano ficou noivo da Clarice e nunca mais viu a filha, só recebia telegramas de vários lugares do mundo e às vezes dinheiro. A Beatriz questiona se a Arlete nunca falou com a filha pelo telefone, e ela diz que não. Aí a Beatriz pergunta se a Bia é a neta dela, porque a filha da Arlete nunca contou nada. A Arlete não sabe responder e conta que a Zélia roubou a única foto que ela tinha da filha e da neta, e que essa foto era uma prova muito importante. Gente, será que a palavra da Arlete vai ser suficiente? Elas vão ter que arrumar provas. Voltando pro Juliano e pro Basílio, o Juliano não acredita que o Basílio e a Maristela tinham um caso. Aí o Basílio confirma e ainda brinca, tal mãe, tal filho, e retruca. O senhor acha que eu não sei do caso que você tem com a Zélia? E ele segue ameaçando o Juliano, contando sobre a conta que ele criou no nome da Clarice para desviar dinheiro da fábrica. O Juliano interrompe e diz que vai conseguir um cargo para ele. Aí o Basílio já pede uma sala com o nome dele na porta, com letras douradas. Gente, esse Basílio é impossível. Quando o Basílio sai do escritório do Juliano, a Marlene entra dizendo que precisa conversar com ele. A cena muda para Yolanda e Orlando, com a Yolanda dizendo que não tem nada para conversar com ele. E ele diz que viu ela e a filha deles no concurso e que ficou encantado ao ver a menina desfilando. Aí a Yolanda critica ele e pergunta o que ele quer com ela depois de 17 anos, aparecendo com a cara lavada. Ele diz que o fim deles foi confuso e tumultuado, e ela já retruca. Confuso? Você me abandonou quando eu engravidei. E ainda mentiu que ia se separar, sendo que a esposa dele já tinha morrido fazia 2 anos. Ele não queria assumir nem ela nem a filha deles. A Yolanda encerra dizendo que não quer mais papo e que pra filha e pra todo mundo, ela é viúva. Mas o Orlando não deixa ela sair assim e fala que se a filha precisar de qualquer coisa, é só escrever na caixa postal, e entrega um cartão pra ela. Menina, o que vocês acharam dessa conversa? Só agora que o Orlando vem atrás da Yolanda?
Enquanto isso, na casa da Anitta, o Nelson tá bravo, dizendo que eles não podem expulsar ele da própria casa, que ele sustentou todo mundo e manteve tudo de pé. A Anitta responde que sempre reconheceu isso, que ele era o provedor, mas que foi ele mesmo quem mostrou as outras faces, o mentiroso, o mulherengo, o abusivo, o ladrão, que aquele outro Nelson só existia para fazer eles de bobos. E ela diz que acabou, que a casa é herança dos pais dela e que ele tem que sair. O Nelson, bravo, vira pros filhos e solta: vocês vão ajudar essa daí a me dar uma rasteira? O Edu vai pra cima dele e diz: essa daí é a nossa mãe, uma mulher que foi fiel a vida inteira e só recebeu traição em troca. Aí o Guto pede pro Nelson ir embora. Nisso, o Nelson pega um vaso e joga no chão. E ainda chama eles de ingratos, dizendo que não vai ser descartado como um pão mofado. Esse Nelson é fogo. Ainda bem que a Anitta se livrou dele, né? Enquanto isso, na fábrica, a Marlene questiona se as acusações que a Beatriz e o Basílio estão fazendo são verdade. O Juliano nega e diz que não entende porque ainda tem que ficar respondendo essa pergunta. Aí ele sai da sala dizendo que não volta mais hoje para a fábrica. Quando ele sai na rua, os jornalistas cercam ele e o Juliano chama eles de abutres. Mas, sinceramente, acho que não são bem os jornalistas os abutres dessa história, né? Chegando em casa, o Juliano cobra uma explicação da Maristela. Ele quer saber que história é essa de que ela teve um caso com o Basílio. A Maristela nega e pergunta quem inventou isso. O Juliano diz que foi o próprio Basílio e que ele tá ameaçando colocar a boca no mundo se não ganhar um cargo na perfumaria. Aí a Maristela acaba se entregando, e o Juliano questiona: então é verdade? Mas a Maristela tenta amenizar, dizendo que era só uma aventura, que não era um romance. O Juliano, chocado, diz que não quer saber e que é uma decepção. E ela retruca: o que eu faço ou deixo de fazer, debaixo dos meus lençóis, nas minhas poucas horas de diversão, é problema meu. E ainda manda ele se colocar no lugar dele. No fim, a Maristela concorda em dar um cargo pro Basílio e completa: deixa ele ocupado e depois a gente dá um jeito de se livrar dele. Gente, essa Maristela não tem um pingo de vergonha na cara. A cena muda para Clarice e Bia, que estão conversando e vendo fotos antigas. A Bia comenta que não tem fotos dela antes dos 2 anos. Quando ela sai do quarto, a Clarice reflete sobre a falta de registros dela antes do acidente. Mas a Carmen tinha uma foto dela jovem. Aí o Juliano chega e eles começam a conversar. A Clarice diz que sente que tá faltando alguma parte da história dela, mas o Juliano tenta tranquilizar, só que ela fica pensativa. Clarice, acorda, mulher. A cena muda para Jacira conversando com o Alfredo sobre o plano de arrumar um namorado para Eugênia. A Jacira comenta que o Alfredo precisa falar com o Topete, mas ele nem sabe como vai puxar esse assunto com o Topete sobre a Eugênia. No boliche, o Alfredo começa a conversar com o Topete sobre a Eugênia, e o Alfredo diz que acha ótima a aproximação dos dois, que tem tudo para dar certo. O Topete entende o que ele tá querendo dizer, mas já corta dizendo que não tem intenção nenhuma de ter um relacionamento com a Eugênia. O Alfredo fica sem entender e pergunta por que ainda fala que seria uma baita sorte pro Topete. E aí do nada, o Alfredo oferece dinheiro pro Topete se relacionar com a Eugênia. Gente, tô passada que ele fez isso. A cena muda pras fofoqueiras, comentando que viram o Nelson saindo de casa com mala. A cena muda novamente para Anitta desabafando com a Marlene sobre o desquite. A Marlene dá o maior apoio, dizendo que o Nelson passou de todos os limites e que ela tinha que tomar cuidado, porque ele era perigoso e podia até partir para agressão. A Anitta fala que vai lutar para esquecer o amor proibido pelo Alfredo, porque não vai estragar o casamento dele. E completa dizendo que essa culpa ela não pode carregar. Nisso, a Marlene olha pra cima, toda incomodada, porque lembra que tá tendo um caso com o Juliano. A Anitta percebe e pede desculpa, dizendo que não queria ofender. Mas a Marlene já solta que ela mesma se sente ofendida, porque cada dia o Juliano trata ela de um jeito. Ela ainda conta que hoje foi falar com ele e só levou patada.
A Anita fala que ela precisa ter amor próprio e alerta. Se o que a Beatriz falou for verdade, o Juliano é perigoso. A Marlene rebate dizendo: e se quem tá mentindo for a Beatriz? A Anita questiona por que a Beatriz inventaria tudo isso, e a Marlene responde: ah, uma mãe, uma herança. Deus sabe o que as pessoas são capazes por causa do dinheiro. Gente, a Marlene tem que sair dessa. Não pode acreditar no Juliano. A cena muda com o Topete falando pro Alfredo que ninguém ia acreditar neles dois como casal. O Alfredo já rebate perguntando se ele tá se achando galã. Ainda solta: minha filha acha você um topeira. Vai ser sorte sua. O Topete retruca: se você me acha uma besta quadrada, por que quer que eu seja seu genro? O Alfredo desconversa, dizendo que é só uma coisa provisória. O Topete pergunta o que ele ganha em troca para ser o tapa-buraco. O Alfredo responde que qualquer coisa que ele pedir. O Topete, esperto, pede para aparecer na televisão, e os dois selam o acordo. Tadinha da Eugênia. Mas certeza que isso vai virar amor no futuro. O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários. Na casa da Zélia, o Orlando tá todo encantado depois da conversa com a Yolanda. A Zélia chega e pergunta por que ele tá assim tão pensativo. Ele fala que estava refletindo sobre as escolhas que fez na juventude e se despede. Assim que ele sai, a Zélia corre pro guarda-roupa, preocupada, achando que o Orlando pode ter descoberto alguma coisa do passado dela. Menina, que passado é esse da Zélia? Quais são as teorias de vocês? Na pensão, a Yolanda tá criticando o Orlando por aparecer de última hora depois que a Ana Maria já tá crescida e rasga o cartão dele. É babado. Vocês concordam com a Yolanda? Nisso, ela vê a Arlete saindo e pergunta onde ela vai. A Arlete diz que vai atrás da verdade sobre a filha dela. Enquanto isso, na casa da Marlene, ela tá refletindo sobre a conversa que teve com o Juliano sobre a acusação da Beatriz. De repente, toca a campainha, e a Beatriz e a Glorinha pedem para conversar com ela. Elas pedem um favor, querem o nome completo do ex-funcionário do Juliano, porque ele pode ajudar a provar que a Beatriz está falando a verdade. A Marlene fica meio receosa, mas diz que vai ajudar. Será que o nome completo do Geraldo vai ser suficiente? Na fábrica, a Arlete dá de cara com o Juliano e a Maristela e exige conversar com eles, senão vai direto para os jornalistas. No escritório, ela fala que depois das revelações da Beatriz, tem certeza que a Bia é neta dela e quer falar pessoalmente com a filha. O Juliano nega, mas a Arlete ameaça. Ou ele coloca ela em contato com a filha, ou ela denuncia o sumiço e joga a culpa nele. A Maristela tenta acalmar e diz que vai dar um jeito de encontrar a Valéria para contar que a neta tá com a mãe. A Arlete responde: assim espero, e sai da sala. Nisso, a Maristela solta pro Juliano que já sabe como resolver essa história. Lá vem mais tramóia da rata da Maristela. A cena muda para Marlene encontrando um recibo com o nome do Geraldo. Nisso, a Maristela aparece e pede para Marlene ligar para Zélia ir até a fábrica imediatamente. Na Hi-Fi, o Ronaldo e a Bia estão conversando, e ela comenta que achava estranho só ter foto dela com a mãe depois que conheceu o pai. Ela lembra que falaram que uma câmera da família foi roubada. Aí começa a surgir um monte de perguntas na cabeça dela, mas ela diz que não quer chatear a mãe. O Ronaldo, esperto, já pergunta se ela tá começando a achar que a Beatriz tá falando a verdade. A Bia nega, mas solta que quer tirar essa história a limpo. Será que a Bia vai descobrir alguma coisa? O que vocês acham? A cena muda pro Topete chegando na casa da Eugênia com um buquê de flores. Ele entrega e pede para ela ler o cartão. A Eugênia lê e o poema escrito é: o sapo coacha, o peixe nada, você me esculacha, mas te quero como namorada. Ela fica sem entender nada e pergunta o que significa isso. O Topete, sem rodeios, pede a Eugênia em namoro. Ela fica em choque. Gente, só quero ver quando a Eugênia descobrir tudo. A cena muda para Zélia conversando com a Maristela e o Juliano, perguntando que eles conversaram com a Arlete.
A Zélia revela que Arlete contou que o pai da neta dela era o Juliano e pergunta por que eles não dão logo o endereço da filha dela. Eles desconversam, dizendo que isso não era da conta dela. A Zélia já manda: como vocês vão sair dessa? E a Maristela responde: eu não inventei uma irmã para Clarice. Então vamos inventar uma neta para Arlete. O Juliano já pergunta quem toparia essa farsa. Nisso, a Zélia solta: eu tenho a garota perfeita. Enquanto isso, na pensão, com a Beatriz anotando o nome do Geraldo que a Marlene tá passando pelo telefone. Nisso, toca a campainha, e quem aparece na porta é a Bia. Ela entra e já dispara: vim saber por que você tá espalhando que você é filha da Clarice. E a cena congela. Bom, a gente já viu que ninguém nessa novela tem um minuto de paz. Mas e vocês, o que acharam desses acontecimentos? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Ah, e não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Um beijão da Chica e até o próximo vídeo.